Ouro Preto localiza-se em uma das principais áreas do ciclo do ouro. Oficialmente foram enviadas a Portugal 850 toneladas de ouro no século XVIII, fora o ouro empregado na ornamentação das igrejas. Em 1720, foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. A cidade tem o nome de Ouro Preto devido a uma das características do mineral aqui encontrado na época. O ouro era escurecido por uma camada de óxido de ferro, dando-lhe a tonalidade escura. Olá, seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Bom, neste vídeo iremos dar continuidade à nossa visita na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu joinha, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então venha comigo acompanhar mais essa aventura na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ouro Preto chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina, contando com cerca de 40 mil pessoas em 1730 e décadas após 80 mil. Àquela época, a população de Nova York era de menos da metade desse número de habitantes e a população de São Paulo não ultrapassava 8 mil. A cidade histórica foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, título que recebeu em 1980. A única igreja de estilo militar do nosso país. A gente poder falar militar, olha a torre dessa igreja. Ela é redonda, é em formato de um capacete alemães, dos guardas, né? Na lateral da igreja, as imitações de boca de canhão. A cruz com dois braços, chamado Lorena, norte da França. Ao lado dela, duas bolas de granito soltando chamas de fogo, como se fossem as granadas que estivessem explodindo. Olha aquele primeiro medalhão redondo lá em cima, São Francisco de Assis, trabalhado em pedra-sabão, que é uma obra de Aleijadinho. Lá em cima, São Francisco, sua data de construção, 1765 a 1810. A igreja levou 45 anos para ser construída. O estilo dessa igreja não é barroco, é estilo rococó. No século XVIII, aqui não tinha calçamento, tudo era chão partido. Algumas igrejas mantêm uma tradição, no caso dessa aqui. Vai lá no pé do portal, bem na entrada, do lado esquerdo e do lado direito, duas chapinhas de ferro, que é o famoso limpa-pé, onde nasce a expressão do pé rapado. Quando o nobre ele vinha para a igreja, vinha sempre de montaria, classe média vinha caminhando. Essa que é a expressão pé rapado. Aí nós vamos entrar na igreja agora, quem quiser rapar os pés, fica à vontade, a chapinha de ferro está lá. Já esses altares são projeto de Aleijadinho, mas é obra de seus alunos, Agostinho, Januário e Maurício. E como o rococó é a decadência, olha aqui na nave central da igreja, somente 8 cabeças de anjo, 4 do lado e 4 do outro, né? Que é a decadência do outro. Outro detalhe na igreja rococó, todas as imagens são chamadas santo de roca, porque não tem corpo inteiro, só tem pé, mão e cabeça, o resto é armação de madeira. Mas a riqueza dessa igreja é a pintura do teto dela. Olha o teto dessa igreja.
é uma das pinturas mais bonitas do Brasil, do mestre Manuel da Costa Ataíde. Ataíde demorou 10 anos para poder fazer este teto. Até hoje nunca foi restaurado. Então essa pintura está retratando a própria família do pintor. Olha a riqueza desse altar principal, todo trabalhado em madeira, obra de Aleijadinho. Demorou 6 anos para poder fazer esse altar. E a santa da direita? Santa Isabel, a rainha de Portugal, a grande santa do milagre. Santa Isabel, ela foi uma santa que ela ajudava os pobres a ver as ruas de Portugal, tudo escondido, sem o marido saber. Ela carregava pão e moeda no seu avental. Esses quadros ali da frente são madeira pintada, com imitação de azulejo português da igreja Nossa Senhora do Carmo. Vamos chegar mais perto do a outra Imaculada Conceição, 8 de dezembro, que é o dia dela. O principal do meio, São Francisco de Paula, obra de Aleijadinho. A armação do corpo da imagem é feita de madeira, a cabeça pedra sabão pintada, o olho é vidro, tudo perfeito, parece que ele está vivo. E a roupa dele é o veludo com fios de ouro. É o único imagem que tem sua veste original até hoje, é esse aí. Chega mais perto, ela abre no rosto da imagem, parece que ele está vivo. A igreja do Pilar, a que tem mais anjo ouro preto. Dentro dela, 628 cabeças de anjo. Esta igreja é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, a segunda igreja mais rica do Brasil. A primeira igreja que tem ouro do Brasil está lá na Bahia, São Francisco de Assis. Lá em Salvador são 528 quilos. Esta aqui, 450 quilos. Ouro e prata dentro dessa igreja. Em matéria de beleza, ela é a primeira igreja rica em arte do nosso país. Sua data de construção, 1711 a 1733. É uma verdadeira arca de Noé. Se um casco de navio, ao contrário, cabeça para lá. Falou do barroco em Minas Gerais, vamos falar da Basílica de Nossa Senhora do Mar. 22 anos para a construção dessa igreja. Os lustres são todos originais, cristal da Boêmia. Dom João VI, que fez a doação para todas as igrejas de Minas Gerais. Olha, você falando nisso, que Ouro Preto é uma cidade pequena, com 22 igrejas. Famílias mais importantes queriam fazer a sua igreja própria. Uma mais bonita do que a outra. Esse retábulo é considerado a primeira fase do barroco, a transição da primeira para a segunda fase do nosso barroco. Olha o fundo desse altar. Ele não tem vazio, ele é todo entalhado em madeira. Olha as 4 colunas salomônicas, 2 de cada lado. Se a gente pegar todos os altares do lado direito, depois da segunda fase, olha o fundo do altar, liso, não tem trabalho nenhum, e as colunas são as colunas. E já a terceira fase do barroco é estilo rococó. Você só vai ver na igreja de São Francisco de Assis. Já seria a decadência do ouro. O ouro vai ficando escasso, a obra vai perdendo força. E aqui seria a parte final do nosso passeio. Mas espero que vocês tenham gostado do nosso passeio cultural. Ok? Eu desejo a todos uma boa tarde para vocês, tá? O Museu Casa dos Contos é um monumento feito em estilo barroco mineiro. O maior objetivo dessa casa é preservar a história do ciclo do ouro e também promover a cultura nacional. Foi construída
entre 1782 e 1784. Ela foi considerada na época a casa mais cara da capitania de Minas Gerais, sendo avaliada no ano de 1803 em 40 contos de réis. Entre 1820 e 1844, a casa foi ampliada, incorporando a Casa dos Contos, a Casa de Fundição do Ouro e a Casa da Moeda, para poder exercer a função de Secretaria da Fazenda no mesmo local ocupado pelo Tesouro Nacional. Em 1797, o proprietário, com grande dívida com a Real Fazenda, transferiu sua casa para esta, e a transformou em sede da Capitania de Minas Gerais, recebendo assim o seu nome atual, Casa dos Contos. No ano de 1897, com a transferência da capital do estado para Belo Horizonte, o imóvel passou a ser ocupado pelos Correios e Caixa Econômica. E em 1970, a Prefeitura Municipal ocupou o prédio. Por fim, no ano de 1973, o Ministério da Fazenda assumiu novamente o imóvel e o transformou em Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, com a finalidade de mostrar a história econômico-social do ciclo do ouro. Nesse espaço, vemos também a história da moeda no Brasil, colônia e império, e também a evolução do processo de fabricação e cunhagem. Uma outra sala mostra como era feito esse processo de fundir, bem como a cunhagem do ouro naquela época. O museu ainda reúne em uma de suas salas mais de 2 milhões de documentos originais da época do ciclo do ouro. As senzalas eram grandes alojamentos que se destinavam à moradia dos escravizados nos engenhos e fazendas do Brasil Colônia e do Império do Brasil entre os séculos XVI e XIX. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande, em que os escravos passavam a noite. Costumavam ser rústicas, abafadas, poucas janelas e desconfortáveis.
não havia divisão de cômodos e dormiam todos juntos no mesmo espaço, apenas com a separação entre homens, mulheres e crianças. Ainda não é comprovado se a denominada senzala nos porões da Casa dos Contos tenha servido de senzala. Hoje, a Casa dos Contos abriga o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, o Museu da Moeda e do Fisco, sala de exposições, além do acesso central ao Parque Horto dos Contos. A Casa dos Contos serviu várias vezes de local de encontro dos conjurados. Depois de descoberta a conjuração, a casa serviu como esconderijo para os membros da Inconfidência Mineira. Hoje, a cidade resguarda parte importante da história do Brasil e recebe milhares de visitantes em busca de algumas das mais belas atrações turísticas de Minas Gerais. Aproveite os dias em Ouro Preto para se aprofundar na história, a arte e culinária mineira. Bom, você acompanhou a nossa aventura pela cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Se você não acompanhou os outros episódios, clica no card aqui em cima e acompanha a nossa expedição Tracer Trail pelo sudeste do Brasil. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário. Teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe. Peço a você que faça uma doação para o nosso canal de 2, 5, 10 ou 50 reais, clicando no ícone aqui abaixo, valeu! E tenha o seu comentário destacado em uma cor distinta, além de nos ajudar a trazer outros vídeos como esse. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Bora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail! Tchau, tchau! Yeah.